Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como animar todos esses contadores numéricos, desde números simples até números com pontos, vírgulas, cifrão, porcentagem e horas. Eu sou o Marcelo Sá e já deixo esse vídeo salvo para você consultar sempre que precisar. Vamos nessa! Então a gente vai começar através do modelo mais simples, que vai servir de base para todos os outros, que é a contagem numérica apenas usando números. Se você quiser pular para outro contador, é só avançar o vídeo para a parte indicada aqui na timeline. Eu vou abrir uma composição no tamanho qualquer, tá? Pode ser 1920 por 1080, isso não influencia no que a gente quer fazer. E vou adicionar uma camada de texto. Vou colocar 100, mas pode ser qualquer outro número, isso também não faz diferença para a gente. Agora aqui em Effects and Presets, vou digitar Slider Control e arrastar o efeito para cima da camada de texto que criamos. Aqui nas opções da camada de texto, vou clicar na setinha e abrir a opção Text. Em Source Text, vou segurar a tecla Alt e clicar no reloginho para abrir a janela de expressões. Agora eu clico na ferramenta Pick Whip, que é esse caracolzinho aqui que traduzindo significa alguma coisa como pegar chicote, e vou arrastar ele até o Slider Control aqui em cima. Você vai perceber que o número que estava aqui zerou, então eu já posso criar um keyframe no início da timeline e no final adicionar outro keyframe com o número 1000, por exemplo. Show, né? Mas aí você entra em desespero quando coloca a animação para rodar, porque o After Effects cria vários números decimais entre os números inteiros. Mas isso é bem simples de resolver. Você vai aqui nas opções da camada de texto em Text, Source Text, ou digita U duas vezes para abrir diretamente a janela de expressões. E bem aqui no início você digita math.round, exatamente dessa forma, com um M maiúsculo, que é uma função do JavaScript que arredonda os números decimais para números inteiros. No round, você pega esse parêntese aqui que fecha e coloca ele no final da expressão, para o After entender que é essa função aqui que vai ser arredondada e por isso ela tem que ficar entre parênteses. Agora sim, a animação funcionando redondinha. Vale lembrar que dependendo do alinhamento que o texto tiver, vai fazer uma pequena diferença na maneira como os números se comportam, beleza? Então bora para o próximo contador. Agora a gente vai aprender a fazer um contador com adição de pontos ou vírgulas. A parte inicial é a mesma da numeração simples. Adiciona uma camada de texto, adiciona o efeito Slider Control indo em Effects and Presets, abre as opções de texto, alt-clica no reloginho e arrasta Pick Whip ou caracol ou espiral até o efeito Slider Control. O que vai mudar agora é a expressão. E eu vou deixar a expressão aqui embaixo na descrição do vídeo para você copiar. Na mesma janela de expressões que vimos anteriormente, você vai colar essa expressão por cima do texto que vai estar lá. Agora basta adicionar os keyframes com os valores que você quiser e teremos nosso contador animado com um ponto dividindo a casa dos milhares. Mas você ainda pode fazer mais usando essa expressão, se liga só. Esse ponto entre parênteses determina qual sinal vai ser usado aqui na divisão dos números. Então se eu quiser trocar esse ponto por uma vírgula, por exemplo, basta substituir e eu colocar uma vírgula para mudar o sinal dentro do número. Você pode colocar qualquer coisa aqui, tá? Mas como é uma expressão usada para números, não faz muito sentido colocar uma hashtag, por exemplo. Aqui esse número 3 determina quantas casas ele vai pular para inserir o ponto. Então se eu colocar 2, ele vai colocar o ponto após dois números. E por fim, aqui dentro desses parênteses, você determina quantas casas vai inserir após o último número, ficando assim, ó. Se deixar em branco, não vai ter número algum, beleza? Então, vamos para o próximo. Agora você vai aprender a adicionar um cifrão antes do número para usar em contagem de valores monetários. O início é a mesma coisa. Adiciona um texto, depois Slider Control na camada, clica no caracolzinho, ou Pick Whip, ou espiral, liga no Slider Control e usa a mesma expressão anterior. A diferença aqui é que no início da expressão, depois da variável num, você vai dar um espaço, abrir aspas, digitar R cifrão, fechar aspas e digitar mais. Se quiser dar um espaço entre o número, basta adicionar um espaço depois do cifrão. Você pode colocar qualquer coisa entre os parênteses também. Nessa expressão, você apenas adiciona um elemento antes do numeral. Então vamos para o próximo. Aqui nós vamos adicionar uma porcentagem depois do número. Então já sabe, né? Adiciona um texto, Slider Control, Pick Whip, chicotezinho, caracol e tal. Na janela de expressão, adiciona math.round, que vimos no primeiro contador para arredondar os números. E no final, depois desse último parêntese, digita mais, abre aspas, o símbolo da porcentagem, fecha aspas, que você terá o símbolo incluído na animação. Bem simples.
E se você quiser fazer um contador de visualizações do YouTube com ponto e texto no final? Então vamos lá. Adiciona um texto, line control, enfim, essa parte você já sabe, né? Aqui você vai usar aquela mesma expressão que eu coloquei na descrição do vídeo. Porém, depois desse parêntese, você vai digitar mais, abre aspas, views, fecha aspas. Se quiser dar um espaço entre o número e o texto, é só adicionar um espaço antes de views. Não esqueça de adicionar os keyframes no slide control e agora você tem um contador animado de visualizações. Por fim, vamos aprender como fazer um contador de tempo com minutos e segundos, também conhecido como cronômetro. Esse é um pouco diferente. Depois de criar sua composição, você vai adicionar um sólido, indo em Layer, New Solid. Agora em Effects and Presets, procura pelo efeito Numbers e arrasta para cima do sólido que você criou. Automaticamente vai aparecer essa janela para você definir fonte, estilo, direção e alinhamento do texto. Mas isso é possível mudar depois também. Aqui nas opções do efeito, você pode aumentar o número, trocar de cor, e para mover o número não adianta arrastar ele para o lado aqui não. Lembre-se que isso é um sólido. Você tem que ir aqui em Positions e mover diretamente aqui dentro do valor, ou por esse pequeno ícone. Por aqui, também é possível fazer um computador numérico definindo os valores e as casas decimais nessas opções de formato. As expressões que eu ensinei anteriormente permitem mais variações que não são possíveis usando o efeito Numbers. Para o cronômetro, basta selecionar a opção Time e a cada valor de 60 ele vai contar como 1 minuto, pois são 60 segundos. Então adicione um keyframe no início e outro keyframe no final com 60, que teremos o tempo de 1 minuto. Para 2 minutos, você coloca 120. Para 3, 180 e por aí vai. Então é isso, pessoal. Uma aula bem completa sobre contadores animados para você consultar sempre que precisar. Deixa aquele like para fortalecer o canal. Me segue lá no Instagram que tem muito conteúdo bacana. Até a próxima e um forte abraço.